O retrato Oswaldo Peralva. Parte 14. Gente importante. Conheci no hemisfério bolchevista muita gente importante, sobretudo em Praga, por ser escala habitual para Moscou, e em Bucareste, por ser sede do Cominform. Em minha função de representante, tive que fazer algumas viagens entre as duas cidades. Segundo, ficara estabelecido toda vez que um dirigente latino-americano chegasse à Tchecoslováquia, lá iria eu ou o camarada argentino para ouvi-lo, recolher material e informações, combinar meios de assegurar com ele um contato certo e normal. Em Bucareste, o Cominform era um estado dentro do estado. Nas solenidades que ali organizávamos, fosse na própria sede, fosse na casa de campo de Snagov, o governo romeno sempre se fazia representar por um ou alguns de seus ministros, por um ou alguns dos altos dirigentes do partido oficial. Em agosto de 1955, no aniversário da libertação da Romênia, na dominação nazista, a maior data cívica daquele país, o chefe de governo, Giorgio Dej, foi festejar a efeméride primeiramente conosco, em Snagov, num banquete ao meio-dia. O banquete oficial da cidade só se fez à noite no Palácio do Conselho de Ministros, em que também comparecemos. Tem uma nota de rodapé aqui, pessoal, sobre Giorgio Dej. Vamos a ela. Então, ele ainda acumulava as funções de chefe do governo com as de secretário-geral do Partido Operário Romeno, comunista. Depois é que, a 3 de outubro de 1955, houve a separação, ficando Dej somente com a direção do partido e Chivu Stoica com a chefia do governo. Retornando à leitura. Dej chegou a Snagov juntamente com alguns de seus ministros. Alto, moreno, forte, era um homem de origem operária, que adquiriu a posição política máxima no seu país. Possuía um grau de cultura médio, chegando a se expressar razoavelmente em russo. Nesse dia, antes dele, falaram vários representantes previamente designados para saudar a data. Depois falou Mitin e, por último, Dej. Mesmo sem dominar a língua russa, tendo que se abaixar às vezes para pedir auxílio de uma ou outra palavra a um dos seus ministros, e apesar de se tratar de uma festa tipicamente nacional, Dej pronunciou a sua alocução em russo. À tarde, estivemos no palanque oficial, armado numa praça da cidade, e à noite fomos ao banquete, seguido de baile, no Palácio do Conselho de Ministros. E ali presenciei a seguinte cena: Dej, no patamar do primeiro pavimento, apertava as mãos de cada pessoa que entrava. A princípio eram poucas pessoas. Chegavam, recebiam apertos de mãos, passavam. Vinham outras, e a operação se repetia. Mas chamava logo a atenção a maneira seca, sem uma palavra, sem um sorriso, com que ele o fazia, dando a esse cumprimento um aspecto formal, sem a cordialidade habitualmente encerrada. Daí a pouco avolumou-se a gente que entrava em palácio, e Dej teve de acelerar os gestos, que se tornaram caricatos e mecânicos.
Ao vê-lo assim, apertando com incrível velocidade a mão naquele exército que passava diante dele em fila indiana, na cadência de marche-marche, lembrei-me de Chaplin na fita Tempos Modernos, apertando com rapidez mecânica os parafusos que passavam em sua frente naquela fábrica de produção e cadeia. É que vieram do interior numerosas delegações de comunistas, e cada pessoa devia voltar com um fato sensacional para contar aos vizinhos. Apertara a mão do presidente dos conselhos de ministros. E naturalmente comentaria que, se fosse o rei Miguel, não apertaria a mão de nenhum deles. Notei naquela atitude um propósito demagógico que me desagradou. Mas, por outro lado, a presença em palácio daquela gente simples dava ao ambiente um tom realmente democrático. De outra feita, quando passaram em Bucareste, Bulganin e Khrushchev, este último fazia um discurso, e a certa altura foi interrompido por tempestuosos aplausos. Dej, de pé, puxava as palmas e não queria terminar mais de aplaudir. Então, Khrushchev tocou-lhe nas costas, mandando parar com aquilo e sentar-se. Mas Dej, desobediente, talvez seu único ato de desobediência a um chefe soviético, continuou aplaudindo com mais vigor ainda. Naquele dia da libertação, conheci ainda 2 personagens comunistas de fama mundial. Dolores Ibárruri, a passionaria da Guerra Civil Espanhola, e Matías Rákosi, o dirigente húngaro. Dolores estava residindo em Bucareste, mas fazia profundo segredo disso, como se estivesse em plena clandestinidade na Espanha. A imprensa romena não mencionava sua presença e ela sequer compareceu aos atos públicos daquele dia em Bucareste. Via em Snagov, trajando com simplicidade alta, desempenada, conservava muitos traços da beleza de sua juventude. Eu estava recostado à parede, conversando com os companheiros, quando ela surgiu, a alguns passos. Apontou-me o dedo e foi dizendo: "Este, já sei, é o brasileiro." Alguns meses depois, na noite de 9 de dezembro de 1955, o governo ofereceu-lhe um banquete por motivo do seu 60º aniversário, num palacete situado em belo recanto da cidade, para dentro de um bosque, de certo, a fim de que se mantivesse devidamente a clandestinidade. Quando desci do automóvel, a passionária se achava à porta do palacete e, para surpresa minha, reconheceu-me imediatamente. Ela, que só me vira uma vez antes, tomou-me a mão entre as suas e perguntou-me: "E o Brasil, como vai?" Achei-a encantadora, de singeleza e ternura. Momentos mais tarde, ao canto de um salão, conversamos demoradamente. Falei-lhe da visita que fizera em Stalingrado ao mausoléu do seu filho, Ruben Ibárruri, jovem tenente tombado nos combates contra os nazistas. E por vezes tive a impressão de estar conversando com uma pacata burguesa espanhola. Nada denunciava nela a agitadora que eletrizava as massas e os arrastava ao combate, a criadora de frases que correram o mundo. Exemplo: mais vale morrer de pé do que viver de joelhos. Antes ser viúva de herói do que mulher de covarde. A dirigente de um partido revolucionário. Mas quando fez uso da palavra, transfigurou-se. A aspereza da voz, a dureza dos gestos, o vinco de indignação que lhe sulcava o canto da boca ao falar do regime franquista, era tudo de uma masculinidade total. E enquanto ela falava, delirantemente aplaudida,
Uma filha sua, tendo ao lado um marido oficial do exército soviético, criado por Stalin desde muito jovem, mastigava negligentemente a coxa de um frango assado. Em fins de julho de 1956, realizou-se em Praga uma reunião do Comitê Central do PC espanhol. Seus membros vieram dos diferentes lugares em que residiam, inclusive de países capitalistas. Era compreensível que, em torno da reunião e das figuras de alguns participantes, houvesse sigilo. Mas foi Dolores, ela que vivia em Bucareste, num país onde comunistas estavam no poder, quem tomou ares de clandestinidade. Ficou hospedada no hotel do partido, onde estávamos nós também. E sabíamos todos que ela se encontrava ali e em que quarto ela se encontrava. Mas passionaria não descia ao refeitório. Levavam-lhe comida lá em cima, em seus aposentos. Comentei com Arruda, que passava por Praga vindo da China e da União Soviética, de regresso ao Brasil. Muito simpática e muito simples a passionaria, mas tem a mania da clandestinidade. E ele respondeu: simples, aquilo é um poço de vaidade. Franziu a comissura dos lábios e ajuntou como agravante: era da corte de Stalin. Outro personagem do Dia da Libertação em Bucareste era a figura sinistra de Matias Rákóczi. Baixo, atracado, calvo, sombrio, antipático, lembrava esses eunucos dos haréns otomanos, que os filmes americanos pintavam como seres diabólicos pela crueldade e pela astúcia. Viera especialmente para a festa cívica, dava passos curtos no palanque, fazia careta contra os raios de sol. Esse homem tornou-se famoso como um dos dirigentes comunistas que mais anos passaram na prisão. 15 de setembro de 1925 a outubro de 1940. Sua libertação foi obtida pelo governo soviético em troca de 2 bandeiras húngaras, tomada pelas tropas russas em 1949. Nota de rodapé. A nota é grande, tá, pessoal? Então a Rússia era conhecida como gendarme da Europa. Onde surgisse um movimento progressista, para lá avançavam as tropas a fim de esmagá-lo. Encontrando-se num baile da corte, quando recebeu notícias da insurreição de junho de 1848 em Paris, Nicolau I virou-se para os oficiais que dançavam e ordenou: selai os vossos cavalos, senhores! Há uma revolução em Paris! A revolução era também na Hungria, e o czar, a pedido da corte imperial húngara, enviou 80.000 cossacos para esmagar aquela revolução antifeudal. E a esmagou, arrebentando ao exército revolucionário 2 bandeiras, conservadas como troféu de guerra e devolvidas um século depois, em troca da libertação desse apaniguado dos sucessores de Nicolau I, o sinistro Rákóczi. Mas quando os húngaros logo se retiraram do museu e de novo desfraldaram essas bandeiras da liberdade e do progresso, veio em 1956 o gendarme soviético e gritou: camaradas, subi a vossos tanques, há uma revolução em Budapeste. A semelhança entre esses 2 episódios históricos encontra-se até no fato de que também a intervenção soviética foi solicitada pelo governo de Kadar, assim como a de 1848 foi solicitada pela corte imperial húngara. O próprio Khrushchev, com essa franqueza que Deus lhe deu, proclamou essa semelhança numa fábrica em Budapeste, aonde foi para o
7º Congresso dos Comunistas Húngaros, em fins do ano passado. O czar Nicolau não hesitou em mandar tropas para esmagar a Revolução Húngara em 1848. Como podíamos nós, o povo trabalhador da União Soviética, deixar os nossos soldados permanecerem indiferentes quando os melhores filhos do nosso povo estavam sendo enforcados? Se não tivéssemos vindo em vossa ajuda, seríamos chamados de tolos e a história não nos perdoaria essa tolice. Fim da nota de rodapé. Mesmo para um comunista ofuscado pela mística partidária, há dirigentes simpáticos e dirigentes antipáticos. Mesmo Stalin, apesar de toda a campanha feita contra ele fora da União Soviética, que não deixava de impressionar, despertava simpatia por um ou outro gesto de ternura humana, demagógico ou não. A foto em que carregava nos braços uma moçoila, sua filha, a história de que mandara reformar um tipo de trator por considerar incômodo o assento para o tratorista. Isso para não falarmos nos últimos tempos de sua vida, quando a campanha de endeusamento varreu de nossas mentes todas as restrições que lhe fizéramos. Mas Rákóczi era irremediavelmente antipático. Homem amargo, só via os planos, as tarefas, não via as pessoas. E o fitava no palanque, eu me recordava de uma frase não citada nas escolas tão citada nas escolas do PCB por alguns professores. Às vezes, como costuma dizer o camarada Rákóczi, é preciso cortar a cabeça como se corta salame. Um ano depois, ouvi em Moscou, através de Korionov, esta opinião dos dirigentes soviéticos sobre ele. Rákóczi cometeu muitos erros sérios, mas não é um inimigo. Impopularizou-se a ponto de, mesmo depois de esmagada a insurreição, não poder voltar à Hungria. A direção se afastou das massas, não conhecia a opinião das massas operárias e camponesas e dos intelectuais. Burocratizou-se. Rákóczi cometeu muitas violações à legalidade socialista. Fazia altos investimentos nas grandes empresas, o que esgotava a economia do país. Construía-se grandes indústrias e depois não se tinha matéria-prima para operá-las. Rebaixava-se assim o nível de vida. No campo violava-se o princípio da voluntariedade para a coletivização. Requisitava-se o vinho, por exemplo, a baixo preço, embora não seja má situação econômica dos camponeses. Rákóczi, depois do 20º Congresso do PCUS, se recusou a fazer autocrítica. Ao contrário, afirmou que estava certo tudo o que se havia feito até então, que nada havia a corrigir. Isso em oposição ao pensamento predominante da massa do partido. Após o 20º Congresso do PCUS, entre fins de fevereiro e o começo de março de 1956, passaram por Bucareste 3 chefes de partidos comunistas: Khaled Bagdash, Tim Buck e Victório Khodovila. Bagdash, um homem de uns 40 e poucos anos, gordo, moreno, cabelos pretos, despenteados, tinha a aparência de um pequeno burguês, despreocupado. Deputado por Damasco, secretário-geral do Partido Comunista da Síria e Líbano, Bagdash desempenhava papel de relevo no Oriente Médio.
Sua passagem por Bucareste foi rapidíssima. Esteve no Cominform, conversou com algum de nós, conferenciou com o MIT e partiu, no dia seguinte pela manhã. Se bem gozasse de imunidades parlamentares e sua presença no Congresso em Moscou tivesse sido noticiada na própria imprensa soviética. Bagdash procurou envolver em certo segredo sua passagem pelo Cominform. Nem todos os representantes tomaram conhecimento de que ali se achava. Eu mesmo só estive com ele alguns minutos, junto ao edifício em que morava o libanês. Passando a largo, cumprimentei esse último, de longe, e mal divisei a fisionomia de seu acompanhante, pois a noite caía. Abdu assinou discretamente que me aproximasse e quase sussurrando pronunciou o nome do seu chefe ao apresentar-nos. Esse quê de mistério é, aliás, um velho truque usado por dirigentes comunistas para se darem importância. Já Tim Buck, o secretário-geral dos comunistas canadense, deu-me a impressão de um homem ingênuo, singelo e muito mal informado. Tinha então 64 anos de idade, era de estatura meia, magro, rosto cavado de rugas, o aspecto de um trabalhador braçal. Seu encontro com os representantes latino-americanos ocorreu em casa de Cera, lá dentro do Cominform. Sobre a América Latina disse os maiores insensatezes. Sobre Cuba, Argentina e Brasil tinha opiniões estapafúrdias, o que nos forçava a interrompê-lo a cada passo para explicar que não era bem assim. A ideia mais genial que vinha defendendo através da imprensa do seu partido, e na qual agora insistia junto a nós, era sobre uma pretensa identidade econômica canadense e latino-americana, como decorrência da qual preconizava uma urgente ação comum do Canadá com a América Latina, contra os monopólios norte-americanos. Opinei que isso não era fácil. Lembrei que no Brasil, por exemplo, uma das empresas estrangeiras mais odiadas era de nacionalidade canadense, a Light, e que quase monopolizava a produção de fornecimento de energia elétrica em meu país. E a cada retificação que fazíamos, o representante canadense do Cominform, que era membro da comissão executiva de seu partido e homem muito ponderado, ficava vermelho, envergonhado das tolices do seu chefe. Além disso, enquanto nós em Bucareste conhecíamos trechos do relatório secreto de Khrushchev, através da rádio e imprensa burgueses, a que tínhamos acesso, Tim Buck estava na mais completa ignorância do assunto, e não raro fazia citações qualificando ainda Stalin de nosso grande camarada. Foi uma reunião penosa para todos nós. Também o dirigente comunista argentino, Codovilla, ao passar por Bucareste, quis conversar com os camaradas latino-americanos. Eu o conhecia de fotografia e tinha a impressão de que era um homem alto e alquebrado. Em verdade, encontrei uma figura diferente, baixo, gordote e forte. Fomos almoçar com ele, o representante argentino, o cubano e eu, na casa em que se havia hospedado. Também ele ignorava ainda o texto do relatório secreto de Khrushchev. Foi um dos que mais se demoraram em Moscou, após o congresso, e que chegou a ouvir o cantar do galo, mas não sabia precisamente onde. Quando Cera lhe fez certas perguntas relacionadas com esse documento, ele desconversou. Tudo é muito terrível. É melhor mudarmos de assunto. E mudou. Em meias palavras, de modo até gentil, queixou-se de que o PCB se intrometeu algumas vezes no assunto do PC argentino, causando-lhe sérios prejuízos, mas salientou que agora as relações entre os dois partidos eram boas.
Mostrou-me trechos do projeto de programa de seu partido, discutimos certos pontos da questão agrária e pedi permissão para anotar algumas ideias e que me pareceram interessantes. Aliás, eu já sabia que os argentinos tinham preparado um programa. Quando, em novembro de 1955, estive em Moscou, Silvio Lobov foi ao meu quarto, no hotel Sovietskaya, uma tarde, e sem fazer nenhum segredo, na presença da minha mulher, informou: os camaradas argentinos elaboraram um programa, mas está tudo errado. Nós o emendamos de ponta a ponta, só ficou intacto mesmo. Interrompeu-se, coçou a cabeça procurando a palavra em espanhol que lhe faltava e pediu meu auxílio em russo. Kak pa Spansky Zaglavie. Título, respondia ele sorrindo. É isso, só ficou mesmo o título. Mas depois do fechamento do Cominforme, indo de novo a Moscou, ouvi Korionov comentar agastado: os camaradas argentinos recusaram várias das modificações que nós propusemos para o programa deles. E sorriu com nojo. O Hotel Praha, situado em Kralodivorska. Eita, nomezinhos. O Hotel Praha, situado em Kralodivorska 4, no centro da cidade, abrigava todos os comunistas em trânsito pela Tchecoslováquia. Ali não se pagava nada, todas as despesas corriam por conta do PC tcheco. Muitos comunistas, porém, por uma ou outra razão, se demoravam meses ali. Então, a princípio, eram tratados regiamente, mas depois passavam a receber manifestações de desagrado, como se fossem uns vagabundos relativamente respeitáveis. E a situação ficava insustentável. Por esse processo, terá passado Irving Potash, dirigente comunista americano. Ao ser expulso dos Estados Unidos, não apareceu em Bucareste. Ficou em Praga. Quando soubemos da sua presença ali, chegamos a pensar, Sera e eu, em propor ao colégio que o requisitasse como correspondente representante do PC americano. Mas o quadro pintado pelo próprio Potash sobre a situação dos comunistas em seu país, no material que nos foi lido por Mitin, era demasiado dramático. Informou ele que os efetivos do PCA haviam baixado de 80 mil para 22 mil, em face da repressão que sobre ele se abateu. Descreveu de forma minuciosa e impressionante os métodos de perseguição empregados contra o PC. Referiu que 17 dirigentes comunistas foram condenados e presos outros 57. Também condenados, apelaram para a instância superior e esperavam nova decisão nos tribunais. Pensamos então que a presença de Potash entre nós como representante americano poderia acarretar a seu partido, se por acaso o FBI descobrisse o fato, prejuízos ainda maiores. Além disso, poderia criar dificuldades para as próprias relações diplomáticas sovieto-americanas, e desistimos da proposta. Quando fechado o Cominforme, cheguei a Praga, ele ainda estava lá. Travei conhecimento com ele e fizemos amizade. O hotel era então um foco de notícias, boatos, revelações, mas Potash, magro, ligeiramente encanecido, pisando de leve, mostrava-se sempre calmo. Mas o informe secreto e logo após a notícia dos assassinatos de dirigentes stalinistas no Azerbaijão, como Bagirov e outros, por ordem de Khrushchev, causaram enorme revolta nas fileiras do PCA. Foi então que vi Potash preocupado. Mostrava-nos um artigo em que Howard Fast
dizia sentir ante esses novos crimes, ante essa nova orgia de sangue, a mesma repulsa que lhe inspiraram os assassinatos referidos no relatório secreto. E Potash desculpava-se. Isso é uma manifestação individual, não corresponde à opinião da direção. Dias depois, contente, exibiu-me as cartas que recebera dos dois principais dirigentes do PCA, William Z. Foster, presidente do partido, e Eugene Dennis, secretário-geral. Elas coincidiam em desautorizar a conduta dos redatores do Daily Worker, no qual apareciam até artigos não assinados com fontes críticas à União Soviética. Armado dessas duas cartas, cujas explicações eram para ser dadas naturalmente à direção do PCOS, o dirigente americano seguiu para Moscou. Eu tinha chegado à União Soviética poucos dias antes, a fim de me encontrar com Diógenes Arruda, que regressara da China. Estávamos num local do Partido Soviético, conversando com Sivolobov, quando entraram Potash e um russo, da Comissão Americana do CC, do PCOS. Feitas as apresentações, continuamos nossas conversas em cantos separados. E quando nos levantamos para sair, Irving Potash levou-nos até a porta e informou que ia haver no Canadá uma reunião de dirigentes de 2 países americanos de língua inglesa e sugeriu que o PC brasileiro enviasse um observador. Arruda, que o via pela primeira vez, replicou com arrogância que tinha profundo desprezo pelos dirigentes americanos, porque se deixavam prender. Que talvez enviasse um representante, mas não um membro do CC, pois não confiava na capacidade deles de organizar a segurança. E eu estava servindo de intérprete nessa breve conversa e omiti a frase sobre a falta de confiança. E ele concluiu: não vamos mandar um dirigente brasileiro para a boca do leão. Depois, tentando amenizar sua própria grosseria, convidou-o para passar uns tempos no Brasil. Mas Potash, sorrindo, replicou que também não queria aproximar-se da boca do leão. Foi a última vez que o vi. Posteriormente, aqui no Brasil, li nos jornais que ele regressara clandestinamente aos Estados Unidos e fora preso quando passeava à noite numa rua do Brooklyn. No fundo, era um lírico esse judeu, polono-americano, e de todo modo, teve a decência de se arriscar a cair na boca do leão, de preferência a se manter em segurança, no ócio e sem dignidade, no Hotel Praha. Nesse mesmo hotel conheci o cubano Joaquim Ordoc, dirigente comunista, ex-senador da República. Aparentava ter uns 70 anos, alto, magro, zarolho, uma mecha de cabelos brancos tombando displicentemente sobre a fronte. Era casado com uma mulher bela e relativamente jovem. Tinha um filho de 3 anos. À primeira vista causava impressão de respeito, mas encontrando-se no hotel fazia vários meses já, sentia-se desmoralizado. Se a criança andava pelo salão sozinha, o garçom-chefe a agarrava violentamente pelo braço e afastava-a dali, ante os olhos indignados do pai, que, entretanto, nada dizia. Se vinha um prato de que Ordoc não gostava, ou que por qualquer enfermidade não podia comer, e pedia outro em substituição, deixava-no esperando meia hora, e afinal dizia que não podiam trazer. Se chegava para o café da manhã um pouco mais tarde, o garçom advertia que, da outra vez, não o esperaria. E era com dificuldade que arranjava dinheiro para o cigarro. Compreendia então por que Mitchen, apesar de nossa insistência, protelava a publicação, até que envelhecesse, de um artigo que, a pedido nosso, Ordoc enviara de Praga para o jornal do Cominform. Se nem os garçons do Hotel Praha o tratavam bem, como iria Mitchen
abrigá-lo nas páginas de seu periódico. Um dia, Ordock falou-nos um pouco de seu drama. Era muito conhecido em Cuba, estava processado e perseguido pela polícia de Batista. E como a ilha era pequena, se fosse um país extenso como o Brasil, dizia, o jeito foi escapar para a Europa, a fim de não acabar os seus dias nos cárceres da ditadura. Com aquela idade, onde poderia ganhar o pão para sustentar a família? E pareceria que desertara da luta. O melhor seria buscar abrigo num país de democracia popular, onde os irmãos comunistas estavam no poder. Tentou antes viver em Paris, mas ali as condições de vida, para ele, eram duríssimas. Resolveu pedir entrada na Tchecoslováquia, por algum tempo. E lá estava, comia, bebia, fumava, contava casos, dormia e era destratado pelos garçons. Dizia tudo isso num tom igual de voz. Não acusava ninguém, não ridicularizava ninguém, não reivindicava nada, apenas constatava. E decidiu regressar a Paris e de Paris a Cuba. Quebrou com o dedo mínimo a cinza do cigarro, soltou 2 jatos de fumaça pelas narinas, concluiu com um sorriso triste. Pensando bem, as prisões de Batista não são assim tão insuportáveis. Eu as conheço. De volta ao 20º Congresso, passou por Praga o dirigente americano Dionísio Encina, conduzindo pelo braço sua senhora, uma morena escura, muito elegante e despachada, e a tiracolo umas 3 máquinas de fotografia e de filmar. Demorou-se poucos dias, mas continuou presente em nossas palestras, através das recordações de Ordock. Informou-nos este que Encina andava sempre com 2 revólveres na cinta, porque os mexicanos eram muito peleadores. Brigavam por qualquer coisa. Deu exemplos. Um jovem americano abateu a tiros um desconhecido. Preso, ao ser interrogado pelo juiz sobre o móvel do crime, deu esta explicação. Eu me iba para lá. Él se venía para acá. Me miró, le miré. Volvió a mirarme, le maté. E prosseguiu falando sobre Encina. Uma vez estava no México e saí à rua com ele. Era de noite. Entramos num café e sentamos-nos. Aí ele me preveniu. Em uma mesa perto estão alguns adversários nossos, que são bons na pontaria. Vou pagar a conta e vamos nos sair andando de costas para a porta. Isto é, de frente para eles. Faça o que lhe digo. E saímos. Falamos sobre as máquinas a tiracolo e Ordock cumulou-a de elogios. Ele tem todo um quarto cheio de aparelhos de fotografias e de cinema. É um grande artista, faz fotos maravilhosas. Passa horas e horas batendo fotos, revelando, copiando, dando brilho. Aquele elogio implicava numa crítica mal disfarçada às atividades de Encina como dirigente comunista. Talvez fosse o único chefe do PC que, vivendo na legalidade, dedicava-se tanto tempo a um hobby como esse. Procurei oferecer uma explicação barata para o caso. Interessante. De certo ele ensina os repórteres do jornal, do partido, a bater boas fotos e lhe empresta as máquinas. Nada disso. Ele tem mais ciúmes daquelas máquinas do que da própria mulher. Aliás, ele mesmo costuma dizer, máquina é como mulher. Não se dá e nem se empresta. Completou Ordock. Recordei-lhe então um episódio que ouvira muitos anos antes, em 1943 ou 44, não sei.
Esteve no Brasil o dirigente sindical Lombardo Toledano, acompanhado de sua volumosa esposa e de um secretário. Do Rio foram à Bahia e ali almoçaram, um domingo, em casa de Jorge Amado, no subúrbio praieiro de Periperi. Toledano contou que, encontrando-se certa vez em Moscou, foi apresentado a Dionísio Encina por Malnuilski, que era um dirigente do PC, latino-americanos, no Comintern. Só ali pôde travar conhecimento pessoal com ele, apesar de viverem no mesmo país, na mesma cidade e participarem juntos de muitas lutas operárias. Manuilski, estranhando o secretarismo de Encina, observara-lhe em seguida. Espero, camarada, que não tenha mais o prazer e a necessidade de apresentar-lhe aqui um conterrâneo seu, com tanta projeção no movimento operário latino-americano. Ordoc limitou-se a sorrir e comentar. Sim, como digo, os mexicanos são muito peleadores. De passagem para Bucareste, onde ia participar de uma reunião de escritores, chegou de Paris e ficou uns dias em Praga o poeta cubano Nicolás Guilhem. Embora fosse, sobretudo, homem de letras, Guilhem era também membro do CC e do PC cubano, e preferiu nosso hotel, onde tinha mais conhecidos, ao Hotel Alcron, destinado a estrangeiros não comunistas, ou a comunistas em função legal, congressos de paz de escritores e outros do mesmo gênero. Era o momento da confusão e das sensacionais revelações do relatório secreto. Khrushchev e Bulganin tinham ido à Inglaterra, onde desfizeram com os pés o hábil trabalho realizado pouco antes pela visita de Malenkov. Este conquistara efetivamente as simpatias dos ingleses. Mas Khrushchev, à interpretação de um dirigente trabalhista que considerou provocadora, respondeu com 4 pedras na mão e encerrou a reunião. Depois, ao refugiado de um dos países de democracia popular que ele fizera do meio da massa, em Londres, um gesto de ameaça, o temperamental Nikita retrucou com outro gesto para indicar que o manifestante era maluco. Comentávamos isso na sala de estar do hotel. A mim, confesso até, me pareceu simpática aquela atitude do dirigente soviético. E Guilhem, muito cauteloso, mas irreverente, disse: Eu não sei qual a opinião de vocês, mas esse Khrushchev não me agrada. Não é um homem sério. Foi a primeira crítica severa que ouvi até então um comunista fazer a um alto dirigente soviético, em presença de outros camaradas num país de democracia popular. Assisti no Hotel Praha a chegada de 2 delegações super importantes, uma de dirigentes governamentais romenos. Esteve apenas um dia, mas no elevador que subia um deles, nenhum outro hóspede podia subir. Do andar em que se achavam eles, foram antes transferidos todos os outros hóspedes. E esses semideuses, com quem ainda 2 meses atrás me acotovelava nas festas de comiforme, agora estabeleciam em torno de si mesmos um cordão de isolamento. Não se dignavam sequer a comer no mesmo salão que nós. Prepararam-lhes um refeitório no andar em que estavam e lá mesmo tomavam suas refeições. Mais ridículo ainda foi o aparato que cercou a presença de Kim Il-sung, então chefe do governo norte-coreano, e de seus ministros. Sua guarda pessoal, reforçada com policiais tchecos, ocupou militarmente todos os pontos estratégicos do hotel. Patamares, corredores, escadas, portas de elevador, banheiros.
Vários de nós tivemos incidentes. Ora porque queríamos subir nossos quartos pelo elevador e nos barravam a entrada, mandando-nos subir pela escada. Esperavam que um semideus coreano baixasse à terra de um momento para o outro. Ora porque nos vedavam a passagem pela escada e autorizavam a descer pelo elevador, então disponível. Transferiram nosso refeitório provisoriamente para o andar subterrâneo, que servia como sala de projeção de cinema. Não praticaram sequer a gentileza de uma explicação ou de uma comunicação prévia. Quando um de nós ia se aproximando do salão de refeições, um policial nos tomava à frente e indicava a descida para o subsolo. O título Gente Importante, que encima o presente capítulo, é tirado de um conto húngaro retratando a vida de alguns nobres rurais arruinados, que construíam um mundo fictício no qual viviam e se compraziam, como compreensão da passada grandeza, como compensação da passada grandeza. Se alguém passava trepado num carro de boi, o outro exclamava sem qualquer sombra de ironia: "Mas que bela carruagem, Alteza!" E do carro de boi, em retribuição, assim gabava-lhe a capa rota que trazia sobre os ombros. "Ah, que magnífico é esse manto seu! Nem o do nosso rei é tão precioso." Iam vivendo. Os dirigentes espanhóis que iam vivendo em Praga se pareciam um pouco com aqueles fidalgos húngaros arruinados. Eles surgiam nos hotéis, Lister, Mige, vários outros, para visitar algum conterrâneo de sua passagem por Praga. E ali faziam refeições, conversavam, bebiam. Quando um fazia a apresentação do outro, não se esquecia de mencionar-lhe o título que indicava sua importância de outrora. E cada qual se incumbia de realçar os títulos do outro. Vinha um e me perguntava baixinho: "Já conhece o General Lister? Não? Pois vem que eu vou te apresentar a ele." E o general comandava ao garçom: "Traz-me um pouco de conhaque." E o garçom, indisciplinado, fingia não ter ouvido. Minutos depois, nova voz de comando, mais alto e mais firme: "Traz-me um pouco de conhaque." O garçom trazia, mas no segundo dia era preciso fazer o mesmo pedido a vários garçons, para que um deles trouxesse. E quando os garçons já não obedeciam de modo algum, o general levantava acampamento e desaparecia do hotel, zangado e com a desconsideração, para só voltar uma semana ou um mês depois, quando passasse outro conterrâneo. Viviam com outros refugiados, num bairro que os tchecos, com insuperável senso de humilhação, batizaram de Solidaritas, como o teriam batizado se fossem cristãos, com o nome de Caritas. Será passara um dia no Solidaritas, em casa de Lister. Fora fazer-lhe uma visita de que mais tarde se orgulhasse. Admirava-o muito, sabia de cor numerosos episódios que revelavam a inteligência, a inclinação militar e a bravura daquele camponês galego que se converteu num dos heróis da Guerra Civil Espanhola, o comandante do famoso 5º Regimento, da 1ª Brigada, da 11ª Divisão e do 5º Corpo de Exército. O homem que de metralhadora em punho enfrentou um grupo inimigo, desbaratando-o e libertando-o assim da armadilha em que caíra a passionária. O dirigente comunista, membro do PC espanhol desde 1937 e do Burô Político desde 1946. Alto e forte, ligeiramente vesgo, Lister andava inchado de tanta bebida. Bebia todos os dias e com frequência se embebedava, a ponto de não poder juntar uma palavra com a outra. E foi assim, totalmente embriagado, que Cera o encontrou em seu apartamento.
O argentino balançava a cabeça, sem compreender, como que tomado de uma decepção profunda. Da França e de outros países chegavam alguns dirigentes espanhóis. Como vivessem em países estrangeiros e massas populares continuassem na Espanha, em realidade só conservavam nominalmente, depois de 16 anos de ausência, o título de dirigentes. Mas levavam muito a sério aqueles títulos. Terminada a reunião do CC do PC espanhol, realizada em Praga em julho de 1956, continuaram no hotel, sem nada a fazer, vários dirigentes espanhóis. Um deles era nada menos que o membro do Presídium do PC espanhol, o secretário-geral do PC da Catalunha. Segredaram-me. Agora, ele foi afastado do Presídium. Continua, porém, no CC do PC espanhol e como secretário-geral do PC da Catalunha. E o secretário-geral executava o seguinte programa diário: café, leitura de jornais, conversa na sala de estar, almoço com muito vinho, a cesta que durava até às 19 horas, jantar, conversas, uma volta pela cidade e, novamente, berço. Esse era mais ou menos o programa de todos nós. Só que ele, quando chegava para jantar, com os olhos ainda entumecidos de dormir, bocejando e espreguiçando-se, procurava enganar-nos e afirmava: diabos, trabalhei até agora, quase esqueci de jantar. Mas os garçons, naturalmente instruídos para isso, começaram a servir mal e a destratá-lo. E ele passou a se queixar. Se demorarmos muito aqui, acabam nos transferindo para debaixo das pontes. Em uma impressão tristíssima que nos davam todos eles, sobretudo Lister, em cuja figura de beberrão inveterado, a quem os garçons se recusavam a servir, eu não sabia identificar o legendário general do povo, coberto de tantas glórias, aureolado com o maior de todas as consagrações, que é a de ser cantado pelos poetas. Eu o fitava de um lado da mesa e me lembrava dessa outra figura legendária da Guerra Civil Espanhola, El Campesino, fugitivo da Sibéria, depois que os russos o prenderam e processaram como cambionegrista, pois sobre aqueles que caíam em desgraça era preciso lançar sempre uma pecha infame. Via-o na sala de estar de pernas trançadas, às vezes até dando risadas, mas era evidente que nem tudo era como ele marchava bem. Eu me interrogava, que desilusão profunda terá corroído a alma desse herói de tantas façanhas? Que tétricas meditações terão coberto de luto o noble coração en vela desse espanhol indomável em punho fuerte, deste heróico Lister, a que se referiam os poemas de Antônio Machado. Sabia que ele era agora apenas um inquilino do bairro Solidaritas, e me enchia de passageiras dúvidas sobre se era mesmo esse o antigo general-chefe dos exércitos do Ebro, por cuja pistola desejaria tocar sua pena o grande poeta clássico contemporâneo da língua espanhola. Se mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriria. Dava tristeza encará-lo, porque seus olhos, com uma luz mortiça, pareciam velados pela cinza de um imenso sonho, talvez o mais belo sonho que a humanidade já sonhou. Entretanto, os comunistas espanhóis que viviam na União Soviética levavam a vida normal dos cidadãos soviéticos. Trabalhavam, estudavam, casavam entre si ou com os soviéticos. Guardavam vaga esperança de regressar à Espanha e tinham medo da polícia política. Tratavam por isso de não dar margens à desconfiança.
posto que, segundo o PCOS, numerosos dentre eles eram agentes da embaixada argentina. Mas em Praga a vida deles era assim. E esse ambiente de decomposição política dos exilados na Tchecoslováquia assustava Moranino, que lá estivera como chefe dos refugiados italianos antes de ir para o Cominform. Agora retornara à antiga função. Aparecia no hotel e queixava-se. Este far niente é desesperador, hein? A única coisa que tenho a fazer aqui é resolver o caos dos camaradas. Dio cane! Que casos políticos? Não concordam com a linha do partido? E ele impaciente. Não, caro Ribeiro, os italianos de Praga estão sempre de acordo com a linha política. Só divergem em questão de mulheres. Os italianos são assim. Não se conformam em ficar a vida inteira com uma mulher só. A começar por Togliatti, que largou uma e arranjou outra. Parou um pouco, sacudiu a cabeça e ajuntou. Anche io, tu sabes, esta é minha segunda mulher, eh? A outra era uma pequena burguesa, separei-me dela. Mas os cães deste refugiado italianos não têm nada que fazer. Só vivem criando casos com mulheres. Eu sou o que tenho de resolvê-los. Já imaginaste que tarefa mais sórdida? Capite?